Começando mais um programa no ângulo e hoje a gente tem um monte de coisa para falar, um monte de coisa triste. Mas enfim, eu quero agradecer você aí que está assistindo a gente aqui pelo YouTube, no TV ABC Online, para você que segue a gente nas redes sociais, copia o link ali nas redes sociais também e vai acreditando e vai assistir o programa. Quero agradecer você e não se esqueça de seguir o nosso canal e se inscrever aí no YouTube. Se inscreve no YouTube! Precisamos de vocês! Bom, e hoje eu estou aqui com os meus dois companheiros, o Tadeu e o Bill. Ô, Bill, qual que é seu destaque aí, seu destaque de hoje, por favor? É o in destaque, né? Não tenho como não falar, né, da seleção brasileira, o fiasco que foi ontem, né? Uma surpresa desagradável, né? Mas é aquilo, né? Por mais que a gente acreditasse, a gente tinha esperança, mas também não foi nenhuma surpresa, né? Não foi aquela decepção, porque a gente já estava um pouco preparado que poderia acontecer isso. Então, assim, triste, mas também nada surpresa com o resultado. E você, Tadeu, seu destaque? Primeiro, boa tarde, prazer estar com vocês, meus amigos Ale e Bill. Um abraço a todos aí que nos assistem. Tristeza profunda, né? Eu era o primeiro, sempre falei aqui, vamos acreditar, mas a gente sabia que tinha muita coisa para melhorar. Só que, do jeito que foi ontem, com todo respeito à Noruega, né? Não é a seleção uma seleção da primeira prateleira na Europa. E o Brasil jogar pela primeira vez na história, né, segundo as estatísticas, o Brasil teve 34% só de posse de bola contra uma Noruega limitada, né? Então, do jeito que foi, não dá para aceitar, né? A gente esperava mais, pelo menos um pouquinho de garra, né, cara? Não teve nada disso. Bom, vamos começar falando do jogo, né? O que vocês acharam do jogo? O Brasil entrou bem, estava bem escalado, ele entrou bem. Como a gente pode avaliar essa entrada do Brasil aí? Bom, eu acho que a escalação não foi foi ok, né? Acho que não teve problema nenhum. O problema não foi a escalação, mas sim a postura, né, do time, né? O esquema que o Ancelotti apostou, né? Foi algo assim bem surpresa, porque eu nunca vi a seleção jogar tão recuada daquele jeito, né? Esperando o contra-ataque. E além disso, a falta, o pessoal não entrou ligado, o pessoal estava totalmente apático no jogo, né? Assim, não parecia que estava disputando uma Copa do Mundo, que se perdesse ia voltar para casa, né? Era uma coisa inexplicável, assim, a falta de vontade, né? Tipo, não deu para entender, né? Você pode até falar que o resultado, se tivéssemos feito o gol de pênalti, né, que o lance do Hendrick estaria 2-0 para a gente, né, sendo otimista, né, mas só que isso não justificaria, né, aquela posição da seleção jogar tão mal. E eu não acredito também que daquela maneira que estava jogando, mesmo com os 2-0, a Noruega não conseguiria um empate também, né? Então, assim, o que me surpreendeu mesmo foi, assim, a apatia dos jogadores. Então, isso que me deixou bem, bem triste. Ô, Tadeu, e como você avalia o jogo de ontem? Você gostou da entrada do Martinelli? Não. Na minha opinião, nós perdemos o meio de campo, né? Um dos fatores ali que mostrou que o Brasil estava perdido. Por que não jogou? Quando o pouco que o Danilo Santos jogou nessa Copa, ele mostrou que ele tem mais qualidade do que qualquer um no meio de campo. Por que não entrou Fabinho, Danilo Santos, o Bruno Guimarães um pouco mais adiantado? Na minha opinião, tá? O Brasil aceitou muito o jogo da Noruega. Como pode? Nós não estamos acostumados a ver o Brasil, mesmo que caiu fora. Por exemplo, em 90 contra a Argentina, foi a melhor partida da seleção brasileira. Tomamos o gol do Canidia, viemos embora. Aí você lamentava, mas o Brasil jogou bem. Ontem nós jogamos mal. Nós aceitamos uma Noruega com maior posse de bola. O meio de campo não existia.
E mesmo assim, para você ver como dava, perdemos pênalti, o Endrick teve uma chance de ouro e não fez o gol, né? Então, dava, a gente sabe que dava, só que faltou, parece que garra, vontade. Isso não dá para aceitar numa seleção brasileira numa Copa do Mundo. O Brasil, eu acho assim, de todos os jogos da Copa, a gente nunca aceitou tanto os caras tocando a bola ali na nossa frente e a gente olhando. Não tinha aquela mordida, aquela marcação. O cara pegou a bola, já tem um cara, pegou a bola, já tem um cara. Não estou falando nem de dar um abafo lá na frente. Estou falando da hora do cara dominar, ter um cara ali. Cara, eu fiquei o jogo inteiro olhando o Casemiro, cara. Era trotinho para cá, trotinho para lá. Outra coisa que eu prestei muita atenção na Copa. Quando a câmera abre, cara, você vê o jeito de jogar das seleções todas, aquela linha de 5, linha de 4. Cara, desculpa, eu não vi porra de linha nenhuma em nenhum momento que mostrava. Não tinha linha. Então isso é o princípio. Para começar. Então, assim, ó. Pode falar. Você vê qualquer seleção, o Paraguai enfrentou a França, que na minha opinião é a grande favorita a conquistar a Copa, né? O Paraguai, com essa linha que o Ale falou, você via que tinha 4, 5 na primeira linha, às vezes. Muito claro. Uma postura defensiva mais correta, com uma raça, a conhecida raça paraguaia. Vamos dar um exemplo no primeiro gol da Noruega. O Endrick, ele não dá o bote como deveria dar. O cara passou por ele como se estivesse jogando na várzea. Ele desistiu. Ele desistiu. Ele ajeitou o corpo norueguês e cruzou o que eles sabem fazer de melhor. Foi a chance que eles tiveram. Jogaram na área, bola alta para o Haaland voar, né, e fazer o gol. Cara, você vê qualquer outra seleção, o cara não teria esse espaço para fazer um cruzamento. Ô, Tadeu. É uma coisa inacreditável. Tadeu, quando a gente jogava bola no Aramaçã, tinha um escanteio. Como que tem que marcar o atacante se a gente é menor que o cara? Você viu alguém no corpo do Haaland? Cara, essa história, eu vejo muita gente falando de futebol, e os caras falam que tem que marcar a bola. Não é a bola, bicho. Não existe esse negócio de marcar a bola, tem que marcar o cara, mano. Dá uma bundada, sobe e dá uma bundada. Bundada não é pênalti, cara. Um pouco que você atrapalha. Dá uma bundada. Um pouco que você... O Haaland você já atrapalha um pouco, né? Você já consegue tirar, né, o movimento, né, do atacante. O Haaland jogou a partida inteira assim, a jogada deles, chutão pro cara, brigar com os defensores do Brasil. Numa dessas, no final do primeiro tempo, sobrou pro Odegaard, quase fez o gol. O Alisson fez uma boa defesa. Mas esse Odegaard, Tadeu, o cara pegava a bola, o cara dava um toque, 2 toques. Quantas vezes ele pegou a bola e ele pôs o pé em cima da bola? Tipo, que eu vou... E nem chegava ninguém. O segundo gol da Noruega, o Haaland olha assim e fala, toca aqui pra mim que eu tô sozinho. Tinha 5 brasileiros cercando e ninguém pra chegar no cara. Você viu quantos segundos demorou para ele dominar e chutar? Deu pelo menos uns 5 segundos ali para ele poder fazer tudo. Ele escolheu, assim, jogada de treino. A foto do segundo gol é o Haaland assim, chutando e 3 brasileiros olhando o cara chutar. Aonde a gente olha os caras chutando? Isso não tinha nem no São José, viu, Tadeu? Quando a gente jogava lá no rádio. Se a gente fizesse isso, levava a bronca do rádio. Outra coisa que me deixou muito... Eu achei que o Martinelli jogou bem. O Martinelli era um dos melhores caras que a gente tinha. Cara, o Danilo, aquele espaço que ele dá no meio, o Danilo a gente já falou dele, enfim, beleza. O Alisson também pegou as bolas que dá para pegar também. Faltou uma defesa de marco. Faltou uma defesa de Tafarel, sabe? Vamos morrer com ele, mas não teve essa defesa do milagre. Tem hora que a gente precisa dessa defesa. Pra todo mundo falar assim. Seria na cabeçada do Haaland, né? Mas ali é mortal, cara.
Ele fez algumas defesas ali também que... Né, Ontem sim. Pode falar. Eu acho que o Alisson, eu achei ele fez uma Copa decente, assim. Eu acho que, Bill, tirando o jogo contra Marrocos, ele melhorou, cara. Eu achei que ele fez mais defesas do que eu achei que ele não faria. Nas outras Copas. E ele pegou quando estava 0-0, logo com 2 minutos de jogo, isso. Cara, os caras já podiam estar 1-0 antes de 5 minutos de jogo. Exatamente, não, e teve aquela jogada impedido, né, também, que foi ali no limite, né, já ter tomado um gol com 3 minutos de jogo, cara. Para você não, mas, ó, tava bagunçado, cara. Vocês falaram do Endrick que ele não marcou e tal, mas, cara, o que o Endrick tinha que estar ali marcando, cara? Entendeu? Para você mas sabe, bagunça. Não é. Eu nunca vi o Endrick marcando, cara, ali naquela posição, cara. Entendeu? Pra você ver como nossas linhas estavam muito recuadas, cara. Tava muito chamando os caras para a área, cara. O Ryan tinha saído. E o Ryan ajudava muito do lado direito da defesa brasileira. O Ryan saiu e ficou muito vulnerável. Os caras, de forma inteligente, foram para lá. Tudo bem, o Endrick foi dar o combate, não deu, mas que não seja o Endrick, no caso. Mas aceitaram muito facilmente. Eu acho que assim, o que mudou o jogo? Cara, a gente estava no jogo, mesmo com toda essa apatia, falta de combate. Cara, o primeiro tempo acabou daquele jeito que dava para ter marcado, a gente não marcou, enrolou para caralho. No segundo, quando o Endrick entrou, cara, deu uma pressão, a gente falou assim, vamos ganhar. Só que na hora que ele colocou o Neymar, ele tirou o Endrick, onde o Endrick é melhor, lá no meio, e botou o Endrick lá na ponta, para fazer o que o Ryan fazia. Aí ele não fez nem o centroavante, nem o Ryan. Exatamente, perfeito. Aí a gente perdeu 2 caras, porque o Neymar entrou só. Entrou. E o Endrick, a gente perdeu o que ele tem de melhor. Exatamente. O Ancelotti foi bem... Não foi bacana, não, mano. Errou bastante ontem. Eu também acho que ontem ele falhou feio. Mesmo na cobrança de pênalti também, bicho. Não, isso é outro detalhe também. Vamos voltar para o começo. E aquela cobrança de pênalti, meus amigos? Comentem para mim, por favor. A famosa parada, né, cara? Você sair correndo e parar no meio do caminho, entendeu? Você tá inseguro. Você já tem que vir, cara, já sabe onde você vai bater, esquece. Não, já falaram, cara, tem um monte... Evair já falou isso. Você não muda de ideia no meio da cobrança. Você tem que saber exatamente onde você vai bater. Ele foi ali, deu aquela parada e parou muito perto da bola também. Aí você não tem força para chutar, você não sabe onde você vai chutar, perdeu totalmente o tempo. Entendeu? E não era para ele bater, cara. Ali era a bola para mim. Quem tinha que ter batido o pênalti era o Matheus Cunha, cara. Entendeu? Para mim era ele. Ele recebeu o pênalti, não é porque foi ele que recebeu, mas ele já estava ali, na adrenalina já, cara. E ele, você sabe que você confia. Eu nunca vi o Bruno Guimarães bater pênalti pela seleção, cara. Entendeu? E colocaram o Bruno Guimarães numa hierarquia lá, que ele seria o primeiro a bater dos que estavam em campo, né? Porque os outros seriam Neymar, Neymar, Rafinha e o Igor. O Igor Thiago, Rafinha, então. Só que assim, o cara, quando ele vai telegrafar do jeito que ele telegrafou, mostrou o canto, que ele virou o corpo, mostrou. Você é para enganar o goleiro e virar o pé. Ele chutou aonde ele mostrou que ia chutar. Pô, cara, do lado que o goleiro mais gosta de pegar, né, cara? Chapou embaixo do jeito que o goleiro gosta de pegar. Meia altura ali, não é nem rasteiro nem alto, né? Do jeito que o goleiro... Cara, eu acho assim, esse negócio da paradinha, eu entendo quando os caras falam que é para você mudar, é o que o Tadeu falou. O cara da paradinha é para fazer igual o Neymar faz. O Neymar, cara, ele cobra pênalti pra caramba. Ele olhar, ele dá aquela outra palavra e olhar pro goleiro. O goleiro... é o outro. Olhou para cá, é o outro. Só que, cara, o Bruno não tem essa habilidade. Então, quando na minha época que eu jogava futebol, no dente de leite, cara, eu já sabia o canto que eu ia bater. Já saía decidido. Às vezes que eu tentei mudar, deu ruim. Não dá. Outra. Você muda. Cara, o Marco, todo goleiro fala, bicho, é forte no canto rasteira. Forte no canto rasteira. O canto que o goleiro pode até ir na bola, bicho. Não chega. Forte no canto rasteira não chega, mano. Não chega.
Não tem como. Mudou, Infelizmente. mudou o pensamento no meio da corrida, cara, né, de direção à bola. A chance de perder é grande. Poucos jogadores sabem fazer essa parada, cara. Entendeu? A maioria, você pode. Quem não sabe fazer, cara, vai errar. Ó, eu queria só aproveitar e falar uma coisa. Só voltar ao assunto Martinelli, que vocês falaram, pô, o Martinelli deu passe para o Matheus Cunha no pênalti. O Martinelli entrou como meio-campista, por isso que eu disse assim, perdemos o meio de campo. O Martinelli é atacante, né? Quando ele caiu um pouco para frente, se movimentou, ele mostrou que sabe das coisas, que a gente podia ter alguma coisa de bom com ele, Matheus Cunha, Vini Júnior e tal. Mas por que não que colocasse o Martinelli? Mas por que o meio de campo jogou toda a Copa do Mundo dessa forma, cara? Casemiro lento, fez o gol contra o Japão, mas ninguém tirou a lentidão do Casemiro. Né? Então, só para me explicar sobre o Martinelli, para não ser injusto, tá? A primeira troca que eu faria era o seguinte: no segundo tempo, cara, sai o Casemiro, entra o Danilo, dá mais mobilidade, ele é mais rápido. E o segundo, sai o Matheus Cunha e entra o Endrick no lugar do Matheus Cunha. E deixava o Martinelli, porque o Martinelli tava. E na troca que ele tirou o Martinelli, cara, era jogo pro Rafinha. Esse ele não tá curado? Não tava no banco? Não podia jogar? Era o Rafinha, cara, para jogar, não era o Neymar, meu. O Rafinha disseram que não estava bem, né, para entrar. Que ainda não estava bem. Estava bem nem quando estava bem. Amigos, agora uma coisa interessante. Vocês acham que se a gente não tivesse tido tanta ausência na Copa do Mundo, se o time do Brasil tivesse jogado com o Militão atrás, com o Esteban na frente, vocês acham que poderia, com o Rodrigo fazendo talvez esse meio de campo, vocês acham que poderia ter sido uma Copa diferente? Cara, eu não sei não, porque, por mais... Porque, assim, eu acho que foi um problema de esquema, cara. Não foi um problema de jogador, entendeu? Tudo bem que, sei lá, um Rodrigo ou o Esteban poderiam fazer aquele gol que o Endrick não fez, entendeu? Ou tá um pouco melhor que o Rafinha. Mas, cara, eu acho que foi postura mesmo, entendeu? Então, porque não são jogadores também que vai chamar a responsabilidade. É diferente. Você não vê um capitão do time, alguém que foi lá e chacoalhou. Vamos jogar, não tem, ninguém chegou, não teve essa postura, entendeu? Nenhum jogador. Então, assim... Você também acha, Tadeu? Oi? Você também acha? Eu acho que tinha que ser diferente a proposta de jogo, né? Mesmo com esses jogadores, se você tivesse uma outra... Com ou sem esses jogadores que você citou, Ale, se tivesse uma outra proposta de jogo, é o que a gente falou aqui já inicialmente. Não dá para aceitar um Brasil tão recuado contra a Noruega. Não dá para aceitar isso. Né? Então, eu acho que o Ancelotti tem grande parte aí nessa... Eu sou o defensor dele, acho que o cara é ótimo. Acho que ele fez um bom trabalho em praticamente todos os jogos, mas ontem foi muito mal. A estratégia de chegada, porque ele falou que não queria marcar pressão na Noruega por causa da velocidade do Haaland lá na frente, se os caras quebrassem a linha. Só que, mano... Que velocidade é essa? Eles estão lentos. Nenhuma velocidade. A Noruega... O jogo foi lento. Os dois times estavam lentos. A Noruega, por ser lenta mesmo, e o Brasil que resolveu ficar lento, né? A Noruega é lenta. O jogo deles é lento. Você vê, sofreu... Defensivamente, ofensivamente. Exatamente. O nosso lateral esquerdo, que eu chamo o lateral de esquerdo fantasma, porque... Assim, Douglas Santos. Cara, ontem ele jogou muito, cara. Assim, na defesa, cara, gostei de ver. E, velho, eu não sei, cara, por que ninguém passa a bola para ele, cara. Ele deu linha de passe o tempo todo, quando ele desceu, ele ficava livre. Ninguém toca a bola para esse cara. Não dá para entender. Não dá, é irritante. Eu falava, olha, ele tá livre, toca a bola. Não tocava, cara. Porque, ele não comprometeu em lugar nenhum na Copa. Ele jogou ok. Ele foi um dos caras ok.
E ali, o pouco de apoio que ele fez, cara, ele ficava livre, ninguém marcava ele e a bola não ia para ele, cara. Não dava para entender. Ô, Bill, e a diferença do tamanho daquele ponta direita que começou o jogo e ele? O cara tinha quase 2 metros, o menino deve ter 1,70. Exatamente, e foi bem, cara. E não deixou o cara jogar, cara. Mas aquele cara era caneludo, né? Também. O cara não conseguia dominar a bola. Tanto que a jogada foi pelo lado esquerdo. Né? As 2 jogadas que a gente tomou o gol foi pelo lado de lá. Né? O Tadeu, a hora que começou o segundo tempo com o Endrick ali, você achou que ia dar bom, não achou não? Ele entrou rápido, né, no segundo tempo, né, e eu achei realmente, a primeira bola o Viner achou, foi acho que a única jogada de contra-ataque do Brasil no jogo, né, já que recuou tanto, explora um contra-ataque, a velocidade, foi a única que deu certo, e infelizmente o Endrick, não sei se por causa da ansiedade, esse detalhe que a gente sempre fala que decide jogo, decide uma Copa do Mundo, ele deu um toquinho a mais, porque senão, ou ele podia driblar o goleiro, fazer o gol, eu falei, agora vai dar certo, aí entrou o Danilo Santos, toque rápido, o Danilo Santos deu uma bola para o Casemiro, um toque rápido que a gente não via no meio de campo do Brasil, a não ser algumas vezes somente com o Bruno Guimarães. O Danilo Santos deixou o Casemiro dentro da área com liberdade. O Casemiro, se cruza rasteiro, o Neymar empurrava para dentro do gol. Só que esse Cici, ele chutou, ele não cruzou, ele não chutou para o gol, ele não fez nada. Exatamente. Então não deu nada certo. Se é dia de dar certo, dava tudo certo mesmo, o Brasil jogando mal do jeito que jogou. Fazia o gol de pênalti, o Endrick ia fazer o gol, que ele não costuma perder o gol, um gol como esse, mas não foi dia e a gente só não pode aceitar essa passividade, a forma como o Brasil jogou contra uma Noruega, com todo respeito à Noruega. Eu também acho que a gente tira um monte de lição daí, né? E o que acho que mais está deixando a gente chateado é que eu vi um monte de gente comentando mesmo, quando o nosso time do coração joga bem, mas perde, a gente aceita que o futebol não ganha todo, pode perder. O problema é quando não joga bem, isso é muito irritante. E acho que ontem foi o caso do Brasil. A gente não jogou bem. A gente não jogou bem. E numa Copa do Mundo, falando do Brasil, né? A única seleção pentacampeã que todo mundo respeita. Você viu o Haaland, com toda humildade, ele falou, olha, eu sinceramente achei que não fosse possível, eu sonhava, nem um sonho, eu imaginei que pudesse ganhar do Brasil, e eu estava errado. Aquela história que a gente começou a falar, cara, não tem mais essa frase aí, que o Brasil é melhor, tem que eliminar, a gente não pode mais falar, eu vejo um monte de técnico falando assim, porque o brasileiro é diferente, o brasileiro tem o improviso, tem a ginga. Não. Dá. É história de camisa, né? Não dá mais para juntar 5, 6 jogadores talentosos sem um planejamento adequado e achar que vai ganhar uma Copa do Mundo. Não existe isso, né? Raça, vontade, determinação, humildade. Olha o que Cabo Verde fez na Copa do Mundo. Eles quase tiraram a Argentina, né? Jogaram com uma vontade, foi bonito de ver o jogo, cara, né? Todo mundo esperava uma goleada da Argentina, foi muito diferente do que você vê uma seleção brasileira contra uma Noruega, né? O Paraguai contra a França. Sem dúvida. Oi? Foi um dos melhores jogos. Sim. Pessoal, mas outra coisa também, eu acho que, como a gente estava falando um pouco antes do programa começar, eu acho que assim, a gente estava como brasileiro, a gente torce, mas como brasileiro, a gente sabia que o máximo que ia chegar, seria numa semifinal com sorte. Mas eu achava que ia ganhar da Noruega, mas no próximo jogo, eu achava que ia ter mais um jogo. A gente sabia que para chegar mais que isso era uma missão impossível praticamente, né? Eu concordo, porque a gente, desde o primeiro programa, a gente já está falando aqui, né? Que é um negócio meio trancos e barrancos, não é um negócio que vai cravar, a gente falou, a jornada ali não é para chegar numa semi mesmo, ali, né? Já contando muito com a sorte, né? E assim, você vê, cara, tem gente que falando,
Pô, já pensou se um jogo desse, igual ontem, apático, a gente pega uma França, cara? Entendeu? Pô, Inspirata? Outro 7-1. 7-1, né? E, cara, e você ali na sequência teve jogo do México contra a Inglaterra. Cara, parecia outro campeonato, cara. Parecia outro, que os caras estavam jogando outro campeonato. Parecia o Brasileirão com a Premier League. Exato, velocidade, raça, cara. O México ali com o apoio da torcida e, meu, né, com a mais ali, e a Inglaterra, cara, jogando com raça, cara. Eu nunca vi uma coisa dessa, cara. A Inglaterra, cara. O Bellingham, meu, se arrastando em campo ali, mancando, e, meu, vamos. Os caras conseguiram ganhar, cara, com um a menos, cara. O que a gente estava falando lá, num dos primeiros programas que a gente fez, foi que o futebol era diferente, não tinha mais ingênuo no futebol. Outra coisa que eu vi muito nessa Copa, cara, a velocidade que hoje em dia, para você ganhar, você tem que ter uma velocidade. O que é a velocidade? Cara, é o cara catar a bola, já tem é a marcação e é sair rápido. Duas coisas que a gente não teve. O brasileiro acha que ainda vai pegar a bola e tocar para o lado, ficar tocando para o lado, ficar tocando para o lado. Não, para. Não rola. É verdade, é isso aí, eu concordo. Não tem cabimento aceitar um jogo contra a Noruega do jeito que foi. Se o Brasil forçasse um pouquinho, e nós já falamos isso aqui, né? Mesmo sem forçar tanto, teve pênalti, teve gol perdido, criou chance, mas assim, os gols que o Brasil tomou, sofreu e que tiraram o Brasil da Copa foi porque o Brasil não chegou do jeito que tem que chegar. Né? Primeiro gol, como eu disse aqui, o cruzamento com liberdade. O segundo gol, ninguém chegou no Haaland para ele ajeitar, chutar. Pô, era sabido que só tinha o Haaland, né, como grande finalizador. Gente, não é possível, cara. Não é possível sair da Copa do Mundo. Foi, na minha opinião, outras decepções, tal, mas essa foi a pior do jeito como se comportou dentro de campo. Foi o retrato da desorganização desse último ciclo da seleção brasileira, né? Perdemos de seleções que a gente nunca tinha perdido, em amistosos, 3 técnicos antes de chegar o Ancelotti, uma bagunça, a CBF uma bagunça, agora parece que está indo no caminho certo, né, com o novo presidente, mas que sirva de lição para a próxima Copa do Mundo, próximo ciclo que já vai começar agora em setembro, né, com 2 amistosos na Austrália, não é isso? Não sei, não vou assistir. Eu também. Ô, Bill, quanto você acha que esse ambiente conturbado de CBF prejudicou o time? Prejudica o time principalmente na demora, foi demorado para você montar a primeira comissão técnica, né? A gente teve um post-it, assim, de quanto tempo, cara? Até anunciar o primeiro técnico, né? E aí, meu, técnico interino, você dispensa um cara que já sabe que vai sair, cara, entendeu? Né? O cara é técnico com prazo de validade, cara, qual é a vontade que o cara vai ter, cara, de mostrar serviço, entendeu? Aí quando vem o Ancelotti, cara, pouco tempo para poder fazer a proposta de jogo, cara. Eu não sei, a preparação dele foi curta, a gente tem que mostrar isso também, entendeu? E falta de material humano também, cara. Vamos ser sinceros, né, cara? Estamos numa fase, assim, uma safra de jogador bons, cara, não são decisivos, né? Infelizmente, são bons, cara. Você fala, cara, aquela que o Endrick lá, um Messi, um Mbappé, cara, ia perder aquele gol? Não ia, cara. O Messi, qual a proporção de um Messi perder um pênalti, entendeu? Então, você tem jogador decisivo nas outras seleções, entendeu? Que nesse momento que você mais precisa deles, eles vão resolver para você. E a gente não tem essa pessoa, cara. Não tem. O Brasil sempre teve, né? Sempre. Atualmente não tem mais. Né? O Brasil tinha jogadores que... Até a Copa passada, a gente tinha um Neymar que desequilibrava realmente, né? Essa Copa, a gente foi para a Copa sem um cara. O Vini Júnior não enquadro ele nesse cara que resolve. Ele fez uma bela Copa, foi o melhor jogador do Brasil, mas eu não acho que ele é o cara
decisivo. Concordo. Então, eu acho que faltou muito isso, um cara nesse calibre, assim, pra gente, que não tinha mesmo. Ó, você vê aí seleções como Marrocos em 2022 no Catar, né? Surpreendeu, chegou numa semifinal. Aí você fala, quem Marrocos tem para decidir uma Copa, né? Mas chegou numa semifinal. Mas planejamento, um trabalho de longo tempo. O Brasil não tem material humano mais, né? Jogadores que decidem, né? Que sempre faziam diferença. Mas a falta de planejamento, de organização, isso é fundamental, justamente o que o Bill falou, né? Você teria mais tempo, se o Ancelotti chegar antes, teria mais tempo para trabalhar toda essa galera, não sei. Eu acredito que seria diferente. E vocês lembram que o Ancelotti chegou a ser anunciado, né, na época antes do Fernando Diniz, não deu certo, todo mundo achava que ele não ia aparecer, que não ia comandar o Brasil, até que ele foi realmente anunciado, mas um ano antes da Copa, né? Um período curto, né? É complicado. Ele é um grande treinador, né? Mas vocês acham que o técnico tem que continuar sendo o Ancelotti mesmo? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Só que assim, ontem a gente já falou aqui, ele errou mais do que costuma errar, o Ancelotti, né? Mas ele é um baita treinador e se ele tiver tempo para mais 4 anos, eu acho que é um bom caminho. Melhor do que trocar, chegar outro. Não, eu acho que ele é um grande treinador, né? Não, precisa desse tempo de trabalho, precisa renovar. Aquele negócio, você prepara uma seleção, tipo, normalmente não é para a próxima Copa, para uma segunda Copa que você vai estar mais preparado, você vai estar com os mesmos jogadores ali, vai criar o coração ali, né, o core do time, que é sempre você vai manter aquela base e vai colocando, né, mas ali aquele entrosamento principal você tem ele já definido, né? Então precisa montar essa seleção base, né, que a gente fala, e ir completando com outros jogadores que vão aparecendo, né? Porque tem aquela questão do momento também, né? No ano da Copa vai estar um jogador voando no clube, aí você vai ter que trazer ele, né? Mas você com um jogo já definido, jogadores que dão aquela sustentação, fica muito mais fácil de você montar uma equipe competitiva, né? O que vocês esperam do Brasil para os próximos anos agora? Já que a gente agora tem bastante tempo para pensar. Olha, se você for pensar aí, né, os meninos novos, né, Endrick, o Estevão, que se machucou infelizmente, que poderia ajudar muito, Ryan, próprio Luiz Henrique, que ontem poderia ter entrado também. Vamos ver se vocês concordam comigo. Alisson, acabou. Danilo, acabou. Marquinhos, acabou. Gabriel, tem mais uma Copa, acho, né? Tem. E o Douglas, não vou nem falar dele, porque até lá, se a gente não achar um lateral esquerdo, pelo amor de Deus, né? Então. Mas ele tá ali por falta de opção, né? Eu não acho que é um jogador de seleção brasileira. Isso. Casimiro, acabou, né? Já deve ter ido, né? O Paquetá também não volta, né? Acabou. Tomara que não. O Matheus Cunha. Esse pode jogar. O Rafinha. Se jogar o que joga no Barcelona, sem dúvida, né? E se não se machucar, né? O Bruno. Sem dúvida. Tá. Bruno Guimarães foi um dos melhores da Copa. Ele perdeu o pênalti, mas ele tá fazendo dá para manter, sim. Dá para manter. O Vini Júnior, mais uma copinha joga também, né? Mas... A gente tá falando aí de meio time já, né, para trocar. Sim. Então, mas aí, só completando o raciocínio, vamos lá. Estevão, Ryan, Endrick. O Endrick, né? O Luiz Henrique também é garoto novo, né? Ele não é muito velho. Então, assim, jogadores talentosos, novos, que têm outras Copas do Mundo aí para disputar, né? Agora, o que a gente falou, atacantes, né? Aí falamos aí, metade do time possivelmente não disputará mais uma Copa. E meio-campista,
um meia. Nós não temos, né, cara? Não temos no futebol Laterais, brasileiro. nós não temos. Então a gente Não temos. espera que nesse ciclo sejam revelados laterais, meio-campistas, porque o Brasil revela muitos talentos, né? Muito mais do que muitas outras seleções. Só que essas outras seleções têm disciplina, um trabalho diferenciado. O Brasil tem que ter esse trabalho, uns 4 anos aí com o Ancelotti, e procurar novos talentos aí que surgem a cada momento aí em clubes, sem isso. A minha preocupação é que a gente não está formando meio campo clássico, nem na base, nem no futebol brasileiro, nem para exportar. Então a gente não vai ter essa pessoa nem jogando no exterior, entendeu? Nos grandes clubes. A gente não tem esse jogador armador, entendeu? Num time de ponta para você poder, né? Que ele está acostumado a jogar um futebol europeu ali, né, para entender como que funciona. A gente não Qual tem foi isso o último também. meia bom que a gente teve? Cara, Se a gente for falar de 2010, título, tinha Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, né? O Kaká era meio atacante, né? Kaká e o Alex, eu acho, né? Mais sim. Né? É que eu falei de Copa do Mundo, né? Mas sim, aí sim, Alex, Kaká, o próprio Neymar, né, cara? O Neymar é fora de série, só que ele... Não, mas tô falando assim, no Alex... meio. O cara para Neymar... levantar a cabeça e botar os caras na cara do gol. Porque, ó, posso falar? Por mais que a gente não é fã do Paquetá, cara, os jogos que ele jogou nessa Copa, eu não sou fã do Paquetá, mas ele achava os caras na frente para dar uma bola. O que faltou ontem, né? Essa visão. Tem lampejos, né? Não é uma coisa que, né? Ele tem essa visão, mas bota pouco em prática, né? Eu acho que, assim, o clássico mesmo, assim, meia mesmo, para mim foi o Ganso, cara, o último, assim, revelado mesmo, cara. O Ganso era esse cara que botava todo mundo ali na cara do gol, assim, com um passe mágico, assim, cara, entendeu? Agora, a geração mais atual. Sim, agora uma pergunta eu vou fazer para vocês. O Paquetá, na época de Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, se a gente for lá atrás, Sócrates, Zico, ele seria banco de algum desses daí? Não. Não. Né? Para você ver como tá difícil, né? Exatamente. Não, a safra não é boa. A gente realmente tinha jogadores fora da média. Hoje o Brasil exporta e não é... A maioria não vai para clubão grande e eles não são os caras decisivos, como já foi no passado, né? Isso é fato e eu não sei se isso vai mudar para melhor ou não. Eu não vejo isso. Só a gente vê o Campeonato Brasileiro, né? A gente não vê nenhum meia, nenhum time. Aquele cara do Cruzeiro seria um cara de meio campo. Matheus Pereira, né? Seria esse cara aí. Acho que é o único que tem no Brasil hoje. Bom, pessoal, e agora para o resto da Copa? O que vocês imaginam desses confrontos aí? Quem vocês imaginam que ainda é o favorito? O favorito eu não precisa nem falar, a França, né? França. Não tem o que falar. Eu também acho. A França. Agora, sim, a gente estava falando nos bastidores, eu e o Bill aqui, Ale, que tudo leva a crer que a Colômbia, do jeito que vem jogando bem, se passar pela Suíça, possivelmente vai encarar uma Argentina. Isso. Né? Vai disputar quartas de final com a Argentina, que vai pegar o Egito, né? A gente sabe como é o futebol, tudo pode acontecer, mas os favoritos são Colômbia e Argentina. Do outro lado, todo mundo esperava Brasil e México, talvez, ou Brasil e Inglaterra, tá aí, Inglaterra e Noruega. França e Marrocos, tudo leva a crer que vai dar França. Sim. Agora, no outro emparceramento, Bélgica ou Estados Unidos, e daqui a pouquinho Espanha e Portugal, eu gostaria muito, já que o Brasil caiu fora, de ver a Portugal do Cristiano Ronaldo numa final e ganhar uma Copa. Mas para isso vai ter que tirar a Espanha e depois possivelmente uma França, né? Mas já imaginou? Os meus favoritos, agora que o Brasil perdeu, eu vou torcer para 2 seleções. Vou torcer para a Inglaterra, porque a Inglaterra tá na hora já de ganhar uma copinha, né?
A Inglaterra, e vou torcer para Portugal, porque eu acho também que a história do Cristiano, eu não sou fã do Cristiano, tá? Mas eu acho que ele é um cara diferente mesmo, acho que ele é persistente, acho que ele faz um monte de coisa interessante fora do futebol que chama a minha atenção. Ele é uma baita de um atleta, um cara sério, focado. Eu acho que ele merecia tipo, a última dança aí, sabe? Um campeonatinho, acho que ia bem lá. E o time de assim Portugal como é bom, hein? o time de Portugal é bom. Assim como o Messi, né? Todo mundo, pô, o Messi, um craque, humilde, né? Conseguiu a Copa do Mundo para a Argentina no Catar. Pô, já imaginou o Cristiano Ronaldo fechar com chave de ouro aí, já que o Brasil caiu fora? Seria legal, né? E você, Bill? Cara, assim, o jogo de hoje assim vai mostrar muita coisa também, porque eu acho que ainda Portugal nem Espanha mostraram o futebol que a gente esperava, entendeu? Eu acho que eles podem mostrar muito mais, tem time para mostrar muito mais. Então, esse jogo vai ser interessante para a gente saber aí, né, o que pode esperar assim para ir para frente. Mas, cara, torcer para a Colômbia também para fazer um confronto aí com a Colômbia é meio antídoto da Argentina aqui na América do Sul, né? Então, tem que torcer para, né, se a Argentina provavelmente, acho que ainda ganha mais um jogo, torcer para eles aí meio que tirar. Mas a Inglaterra, para mim, a Inglaterra é o que eu tô querendo agora, tô mais simpático. A Inglaterra vai pegar a Noruega. Cara, vai ganhar da Noruega, já vai para... Próximo jogo quartas, já vai para semi. Vai para semi. Para pegar a França. Não. Tá do outro lado a França. A Inglaterra passando pela Noruega, ela vai pegar o que vem de Argentina e Egito, Colômbia, é verdade. E Suíça. Ou seja, deve pegar a Argentina, então. Eu vou torcer para Colômbia. Eu também, né? A gente não vai torcer para Argentina, né? Óbvio. Mas assim, a gente está falando desde o início, favoritos e tal, mas não tá com cara de novo de uma França e Argentina numa final, igual foi no Catar? Tem muita cara. Tá muito, cara. Né? Só que eu acho que dessa vez a França ganharia da Argentina se der essa final, né? Eu também acho. Mas assim, é muito óbvio, né? Os mesmos times jogando direitinho. Caramba, o que acontece? Então. E a França eu acho que tá mais forte ainda, cara. Eu também acho que tá mais forte que a Copa passada. Ó, Ale, sabe o que é isso? Planejamento. Os mesmos treinadores. Os mesmos treinadores, que eu ia falar. Ó, o Deschamps está há 16 anos na França. E acho que é a última Copa dele. Acho que vai passar o bastão. Então, é isso aí, cara. É continuidade, é planejamento. A França também já tem bons jogadores e ainda surgem novos jogadores. Esse Olise, né, o nosso grande amigo Assato, que participou do último programa nosso, ele me falou uma coisa que é verdade, eu concordo com ele. O Olise lembra muito a irreverência de um meia como o Djalminha. Ele enxerga o jogo de uma forma diferente, né, cara? É menino novo, né? Então, se não bastasse Dembélé, Mbappé, aí vem Olise, Doué, pô, a França olha, a França vai ser difícil não perder a Copa. Concordo. Porque parece que eles nem deram tudo ainda, né? É verdade. É que eles não foram ainda testados, né? Tipo, para oferecer todo o arsenal. Os caras tiram o pé ali, sabe exatamente, vamos dar uma forçadinha agora, segura. Não precisa, tá calor, vamos preservar aqui, entendeu? Os caras sabem, cara, tá muito redondo. Bom, pessoal, é isso, né? Acho que decepção aí com a nossa seleção, agora é assistir a Copa. Outra coisa, só para a gente finalizar. Eu estava vendo o Thiago Leifert falando que a gente tem que degustar essa Copa, porque tem muito craque, que não vai ter uma outra Copa com tanta gente boa assim em fim de ciclo. Vocês concordam com isso, que essa Copa que tem mais craque? Sim, sem dúvida. Está sendo chamada da Copa dos Protagonistas, né? E é verdade, né? Se você for ver lá, artilharia, Messi, Mbappé, Haaland,
E assim, Cristiano Ronaldo e Messi, nós não vamos mais ver, né, em Copas do Mundo. Dessa vez, acredito que sejam as últimas, a última Copa dos dois, né? O Messi com 39 anos e o Cristiano Ronaldo com 41. Então, assim, temos que aproveitar porque nós não vamos mais ver esses caras em Copas do Mundo. Concorda também, Bill? É a Copa dos craques? Não levaria tão assim, mas olhando para esse lado de você ver esses jogadores tão importantes, né, dessa geração aí, né, que a gente acompanha já faz um tempinho, né, faz sentido, né? Porque e a próxima Copa vai ser tudo reciclado, né? Esses caras não vão... Meu, a gente perdeu o Modric, perdeu o Messi, perdeu o Cristiano Ronaldo. Cara, que são uns puta nome de Copa, né? Esses e assim, e teoricamente o Neymar hipotético que poderia estar nessa prateleira aí também jogou tudo pro alto, né? A gente poderia também estar, né, degustando um Neymar aí, né, do auge, né? O Neymar que a gente conheceu. Uma pena também. Bom, segue a Copa, né? Semana que vem a gente volta aí com mais. A gente já deve saber quem são os semifinalistas aí. Os semifinalistas, né? Vão jogar agora na próxima quartas. A gente deve saber, tá nesse quase confronto aí. Saber quem vai e quem não vai. Então é isso, meus amigos. O que vocês deixam de recado aí pro pessoal? Bom, eu vou finalizar completando o que o Bill falou. Você vê, eu falei de Cristiano Ronaldo, falei de Messi e não falei do Neymar, né? Brasileiro, por conta de uma falha minha, mas por conta da decepção, né? Num momento, tudo bem, ele veio de contusão, podia ser mais aproveitado pelo Ancelotti, na minha opinião, mais minutos em campo. Não só ontem, mas desde quando ele se recuperou, né, ele podia ter jogado mais, mas foi uma decepção, né, tão grande a seleção brasileira, e ele, do jeito que ele acabou a Copa, né, discutindo, polêmico como muitas vezes foi, né, mas lógico, possivelmente não veremos mais o Neymar também em Copas do Mundo, por mais que ele seja mais novo em relação a Cristiano Ronaldo e Messi, ele tem 34 anos, ele poderia jogar com 38 anos, né? Mas acredito que nós não veremos eu acho que a gente vai ter Neymar, assim, profissionalmente, juro, eu acho. No máximo 2 anos, cara. Ele vai parar. Eu concordo. Eu também. Quem sabe no Inter Miami, né? Quem sabe lá levar... Eu acho que provavelmente ele vai sair do Santos, não sei se rápido ou lá, não tem lugar para ele jogar. Ele vai jogar nos Estados Unidos para finalizar a carreira. Eu também concordo com você. Também acho que esse vai ser o futuro. Esse já era. Acabou. Também acabou. Bom, é isso. Bill, seu destaque aí da Copa. Vamos aí, vamos continuar assistindo os jogos aí. Vão ter, acho que, confrontos legais, né? Pra gente que gosta de futebol, né? É um prato cheio ainda para a gente poder, né, apreciar, como a gente falou, né, esses últimos ciclos aí desses craques, né, e vamos assistir porque a gente gosta de futebol, né, triste, mas, enfim, e com esperança de que, né, esses acontecimentos da seleção façam, né, a CBF tomar atitudes, né, de uma vez por todas, que resolvam mesmo, né, porque a gente já está falando isso desde, né, sempre que a gente perde, vai ser um ciclo novo, vamos mudar, e nunca muda, né? Nunca e aí muda, já estamos aí, né, desde 2002, né, sem levantar uma Copa do Mundo. Já passamos lá aquele jejum de 70, né, até 94. Então, Bill, Tadeu, obrigado aí por mais esse programa, né? E para você que está assistindo a gente aí, por favor, eu peço para você assinar o canal, para você compartilhar esse vídeo, para você deixar nos comentários. Ficou muito decepcionado com a seleção? Qual é seu favorito agora? Escreve aí para a gente poder discutir isso também. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais e de assistir o programa inteiro, que é muito mais legal, esses 30, 40 minutos que a gente fala com vocês. Então, semana que vem a gente volta com mais um No Ângulo, com provavelmente os semifinalistas da Copa do Mundo. Tchau!